arame ia deslizando. Todas as notícias. Meu nome é Rony Nemer, deputado distrital reeleito. Sou solteiro, mineiro, vim de Viçosa, de Minas, em 78, com sonho. Convido também a compor a mesa o senhor vice-governador e secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo do Distrito Federal, Paulo Otávio. Convido também o senhor presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal, o conselheiro Paulo César Ávila. Convido também para compor essa mesa o segundo secretário da Câmara Legislativa do Distrito Federal, deputado Júnior Brunelli. Honra esse Poder Legislativo com sua presença o senhor governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, a quem convidamos para compor a mesa desta sessão. Registro a presença neste plenário dos ilustres parlamentares. Rony Nemer, corregedor desta casa. Regufe, ouvidor. Deputado Ailton Gomes. Deputado Batista das Cooperativas. Deputado Benício Tavares. Deputado Berinaldo Pontes. Deputado Cabo Patrício. Deputado Chico Leite. Deputado Cristiano Araújo. Deputada Jaqueline Roriz. Deputada Luzia de Paula, deputado Leonardo Prudente, deputado Milton Barbosa, deputado Paulo Roriz, deputado Hadi Mansur, deputado Rogério Ulisses, deputado Wilson Lima. Agradeço a presença das autoridades integrantes do governo do Distrito Federal, lideranças empresariais, comunitárias, eclesiásticas e demais convidados que prestigiam esse importante momento dessa casa. Iniciando os trabalhos dessa sessão com a participação da Banda de Música do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, sob a regência do Tenente Jeová. Entoaremos o hino nacional brasileiro.
Informo ao plenário que no pequeno expediente dessa sessão ordinária ocorrerão os pronunciamentos desta presidência e do senhor governador do Distrito Federal nos termos do artigo 100, inciso 11 da Lei Orgânica. Não haverá ordem do dia, conforme dispõe o artigo 114, parágrafo 1º do Regimento Interno. Cumpridas as formalidades legais concernente ao Poder Executivo do Distrito Federal, daremos início ao grande expediente, a oportunidade em que ocorrerão os pronunciamentos dos senhores e senhoras parlamentares. Nesse momento, darei início ao pronunciamento oficial do presidente da Câmara Legislativa. Ilustres autoridades integrantes desta mesa, já nominadas anteriormente, senhoras e senhores deputados citais que integram esta casa, autoridades presentes, prezados jornalistas, senhoras e senhores, hoje pode ser um dia histórico. Nós, políticos brasileiros, estamos diante de um desafio e uma oportunidade de recuperar a imagem dos homens públicos, abalada por tantos escândalos recentes. Como aqui no Distrito Federal, em todo o país o Legislativo se viu renovado por novos nomes. A sociedade mandou seu recado pelas urnas e espera que também se mude a maneira de fazer política. Esta mudança deve começar hoje e pode começar hoje. Responsabilidade, transparência, moralização, modernização e mudança são 5 palavras simples, daquelas que todo mundo sabe o significado sem precisar consultar o dicionário. E são elas que juntas podem iniciar uma nova era. Hoje, eu confesso ter muito mais do que apenas esperança de ver um legislativo melhor, mas afinado com o pensamento da comunidade. Depois de muito conversar, tenho a certeza de que a maior parte dos senhores deputados e senhoras deputadas eleitas em outubro, que fazem parte desse novo momento da democracia brasileira, democracia essa que vem de longe e é uma invenção dos gregos, para eles era o governo de muitos que representava o princípio da igualdade política da participação social. É um conceito que venceu o tempo e continua valendo. E é assim que a Câmara Legislativa do Distrito Federal espera contribuir para o governo. Mas eu acredito que devemos convocar um outro agente político para participar desse esforço, o eleitor. A maioria dos eleitores só se manifesta a cada 4 anos, quando vai às urnas depois de seu voto. Depois esquece, não cobra, não fiscaliza os eleitos. Muitos nem lembram o nome em quem votaram. Acredito que pode ser diferente. Antes e depois da eleição, basta que os líderes busquem a participação de toda a sociedade organizada no processo político. É por esse motivo que queremos aperfeiçoar os mecanismos de transparência nos trabalhos da Câmara Legislativa. Ao completar seu 16º ano de funcionamento, a Câmara Legislativa ainda é um organismo jovem, mas maduro, para dar os passos necessários em direção a uma nova ordem de participação social e política na comunidade. Tivemos avanços recentes. Hoje, o cidadão tem acesso ao trabalho dos deputados no plenário e nas comissões pela televisão em transmissão ao vivo. Vamos buscar ampliar esse alcance pleiteando um canal aberto. A fiscalização do eleitor também foi facilitada com a aprovação da lei de autoria do deputado Chico Leite, que praticamente acaba com o voto secreto. Devemos ainda investir na tecnologia da informação para que o eleitor tenha acesso imediato e contínuo ao processo legislativo, fiscalizando assim o andamento dos projetos e proposições, bem como analisando as contas dessa casa. Queremos fazer desta casa um fórum ainda mais amplo para as grandes discussões nacionais e locais, com a realização de seminários e ciclos de debate sobre temas atuais, com a participação da população, ao mesmo tempo em que realizamos sessões e audiências públicas em universidades e escolas para buscar uma aproximação da Câmara Legislativa com o mundo acadêmico. Há um árduo trabalho pela frente. Mas já a partir de terça-feira,
na primeira sessão ordinária desta legislatura, queremos mostrar à sociedade que a Câmara Legislativa, para não mais ser acusada de leniência ou má-fé na tramitação de projetos, mudou. Me permita entrar em assuntos internos, mas de grande importância para o processo legislativo e para uma nova forma de fazer política que queremos iniciar. A moralização começa imediatamente, para que as proposições sigam o rito normal e regimental da tramitação, sem atropelos nas comissões, muito menos textos sancionados em desconformidade com a redação final aprovada. Vamos respeitar o regimento interno, com a regulamentação e padronização do funcionamento das comissões permanentes e temporárias. E as proposições em plenário só serão votadas depois de concluída a sua tramitação nas comissões permanentes com poder terminativo. A sociedade também exige que acabemos com a imunidade parlamentar da forma que está hoje regida na Lei Orgânica do Distrito Federal. Vamos adequar o texto à Constituição Federal. Imunidade só para a expressão de opinião e não mais para crimes previstos no Código Penal ou no Código Civil. A questão do nepotismo, a contratação de parentes, é um clamor nacional para acabarmos com isso. Vamos dar as costas ao problema. Alguns projetos sobre o tema já estão tramitando na casa e me comprometo, nesse momento, a colocá-los em discussão para aprovação o mais rápido possível. Essas propostas podem parecer ambiciosas, mas as conversas que tenho mantido com a grande maioria dos deputados distritais eleitos me autorizam a dizer que não serão tão difícil mudar. Todos nós temos conversado sobre isso constantemente lá na presidência, com os amigos, e a gente sabe que tem condições de fazer essa mudança necessária. Muitos parlamentares, inclusive, estão apresentando projetos no sentido de modernizar e moralizar o processo legislativo, o que mostra a vontade coletiva de iniciar um momento novo na política brasileira. Vou além. Acredito que a Câmara Legislativa tem tudo para voltar a ocupar o posto de vanguarda do Legislativo brasileiro. Não custa lembrar que essa foi a primeira casa a diminuir o recesso parlamentar de 90 dias para 75 dias. Também foi o pioneiro em abolir o pagamento das sessões extraordinárias. Podemos avançar ainda mais. Acredito que podemos acabar com o recesso parlamentar de julho e janeiro, e instituir férias coletivas de 30 dias como qualquer trabalhador. Podemos também acabar com o pagamento do 14º e 15º salário para os deputados, privilégio inexplicável para a sociedade. Ainda somos um legislativo sem teto, que funciona nesse prédio emprestado e improvisado, de difícil acesso para quem não tem condução própria. Quero aproveitar aqui a presença do governador José Roberto Arruda para pedir que nos ajude a acabar com mais um esqueleto no meio da cidade, não dinamitando, mas terminando a nossa obra. Governador, quero dizer que pela conversa que tenho tido com os deputados, nós queremos fazer uma compensação. Queremos fazer um corte de 20% a 30% no orçamento previsto para esse ano e nos juntarmos no esforço de economizar recurso público para que a sociedade tanto clama. Assumimos esse compromisso com o senhor. Acredito ainda que tudo deve ser feito pelo conjunto dos deputados. Não adianta aparecer salvador da pátria. Temos que ser todos nós que temos que assumir essa responsabilidade diante da sociedade. Sei por experiência própria que não adianta medidas individuais, que muitas vezes só contribuem para desgastar ainda mais a imagem do legislativo e não apresentam efeitos práticos. Somos um poder independente e queremos continuar assim, mas aperfeiçoando as relações com o executivo, governador. Devemos respeitar e não ser subserviente ao governo. Um legislativo fraco não serve à sociedade e muito menos ao governante. Sei que o governador Arruda, que teve sua formação política no Legislativo, deseja ver esta casa forte, moralizada e atuante. Assim o senhor pode ter certeza que será. Vamos nos pautar pela harmonia. Temos certeza que o mesmo respeito que vamos dedicar ao Poder Executivo será dedicado a nós, do Legislativo. Queremos inaugurar uma nova relação entre a Câmara Legislativa e o Palácio do Buriti, ou Buritinga, como o pessoal está falando aí, né, governador? E sei, até pelas muitas conversas que tivemos, que o governador Arruda tem o mesmo desejo. Repito, hoje pode ser um dia histórico.
e é importante que esta seja uma luta suprapartidária pela valorização dos cidadãos que foram eleitos para representar a sociedade e, consequentemente, valorização dos eleitores. Só assim poderemos resgatar a importância da Câmara Legislativa, que nos últimos anos teve muitas de suas competências usurpadas. Vamos buscar o apoio da sociedade, com a consciência de quem sabe que precisa conquistar algo muito mais importante que o voto que nos elegeram. Nós precisamos conquistar a confiança da sociedade brasiliense. Muito obrigado, gente. Paulinha, continuidade. Convido também para compor a mesa o primeiro secretário desta casa, deputado Aguinaldo de Jesus. Nesse instante, é com muita honra que nós estamos recebendo aqui nessa casa o nosso governador José Roberto Arruda, a quem eu passo a palavra para fazer o seu comunicado ao Poder Legislativo e à sociedade de Brasília. Senhor presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, deputado Alírio Neto, senhor vice-governador do Distrito Federal, senador Paulo Otávio, senhor vice-presidente, deputado Paulo Tadeu, senhor primeiro secretário, deputado Aguinaldo de Jesus, senhor segundo secretário, deputado Júnior Brunelli, senhor terceiro secretário, deputado Dr. Charles, senhor presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal, conselheiro Paulo César de Ávila e Silva, senhores deputados Rony Nemer, José Antônio Rigufi, Ailton Gomes, Batista das Cooperativas, Benício Tavares, Berinaldo Pontes, Cabo Patrício, Chico Leite, Cristiano Araújo, Érica Cocai, Jaqueline Roriz, Leonardo Prudente, Luzia de Paula, Milton Barbosa, Paulo Roriz, Pedro Passos, Rádio Machu, Rogério Ulisses, Wilson Lima, senhores deputados Benedito Domingos, Raimundo Ribeiro e Eliana Pedrosa, que, licenciados desta casa, nos dão valiosa colaboração no Poder Executivo. Senhores secretários de Estado do Governo do Distrito Federal, demais autoridades do Poder Executivo, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, eminente procurador Leonardo Bandarra, senhoras e senhores, a minha presença nesta casa, neste primeiro ano de mandato coincidentes, neste primeiro ano da nossa convivência democrática, e a citação nominal de cada um dos senhores deputados, tem como objetivo indisfarçável traduzir o respeito que tenho pelo Poder Legislativo e o zelo que terei pelas relações respeitosas, harmônicas e independentes entre os poderes que representamos. Passo a ler. Como reza a Lei Orgânica do Distrito Federal, a mensagem do Governo do Distrito Federal por ocasião da abertura desta sessão legislativa. Hoje, senhor presidente,
é um dia muito especial. É um dia histórico. Marca o início desta 5ª legislatura. Expressão maior do pleno exercício democrático no Distrito Federal. Quero, nesta oportunidade, saudar a cada um dos senhores e senhoras e manifestar o meu profundo apreço e respeito pela nobre missão concedida pelo povo do Distrito Federal. A Câmara Legislativa é, por excelência, a representação da democracia no Distrito Federal. É nesse plenário que o Executivo fará a interlocução necessária para executar políticas sociais responsáveis, ampliar a oferta de serviços públicos e fazer do Distrito Federal um exemplo de gestão eficiente e inclusiva. Meu governo será o governo do diálogo, da negociação e do convencimento. Vamos debater, discutir e divergir, com o objetivo de implementar o nosso programa de governo. Precisamos das críticas propositivas. A democracia se faz com o contraditório de convicções e a responsabilidade do objetivo comum, que é o bem-estar dos cidadãos. Espero ter nessa casa uma oposição franca e responsável. Do meu lado, os senhores encontrarão trabalho, disposição, diálogo e negociação. Os brasilienses todos vão cobrar do governo do Distrito Federal a melhoria na prestação de serviços de educação, de saúde, de segurança, transportes, o desenvolvimento econômico e social e a eficiência e modernização na gestão. Estou hoje nessa casa, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, para propor um programa de redução das desigualdades sociais. Desenvolvimento e justiça social exigem eficiência administrativa, respeito às leis, cooperação e diálogo. Vamos integrar, descentralizar e modernizar. E para isso, teremos que ter coragem para ousar e inovar. Não tenho medo do novo. Vamos fazer juntos tudo o que for necessário para garantir a melhoria na qualidade de vida de todos os brasilienses, e não apenas de alguns. E a preservação do sonho de Juscelino Kubitschek, de Lúcio Costa, Niemeyer, Israel Pinheiro e todos os pioneiros, como patrimônio cultural da humanidade que esta cidade é. Repito, vamos juntos fazer do Distrito Federal um estado melhor para se viver para todos. Preciso da ajuda desta casa para examinar inúmeras matérias que encaminharei desde os primeiros dias. Várias propostas, como a criação de um moderno Instituto do Meio Ambiente e a criação de uma empresa enxuta e flexível e eficiente de fomento ao turismo. O primeiro desafio é buscar o aperfeiçoamento dos instrumentos da gestão fiscal, de modo a proporcionar o equilíbrio das contas públicas, em estrito cumprimento
aos princípios da responsabilidade fiscal que legitimamente me são cobrados pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Contas e pelo Poder Legislativo. O segundo desafio é enfrentar um passivo constituído de despesas realizadas e não pagas, que significa uma real ameaça ao equilíbrio orçamentário, avaliado preliminarmente em 397 milhões de reais. Cumpre-me afirmar que serei intransigente no bom trato com as finanças públicas, mesmo sabendo que isso implica medidas corretivas amargas, porém indispensáveis à formação da poupança corrente necessária ao incremento dos investimentos públicos. Para enfrentar esses desafios, tomamos, desde logo, medidas fortes de economia. Reduzimos para apenas 16 o número de secretarias de Estado. Diminuímos, em consequência, as estruturas, os cargos em comissão e as despesas de custeio. A ordem é cortar gastos e reduzir despesas. Não se trata, senhor presidente, de economizar por economizar. O objetivo é aumentar a eficiência da máquina administrativa para oferecer serviços públicos de melhor qualidade à população. A ordem é gastar melhor. O governo devolveu já 600 automóveis alugados, 140 prédios e só de aluguel de carros e imóveis vamos economizar mais de 40 milhões de reais por ano. Concluímos hoje a desqualificação do Instituto Candango de Solidariedade, que não mais presta qualquer serviço ao governo do Distrito Federal. Outra providência será a venda de 62 apartamentos funcionais do governo do Distrito Federal. E com os recursos arrecadados, serão construídas 6 novas escolas e atendidas 6.000 crianças. O Estado tem que retomar a capacidade de investimentos para que os compromissos assumidos sejam cumpridos. Reconheço nesta casa, reconheço no pronunciamento que Vossa Excelência acaba de fazer, uma casa renovada, sinais claros de uma postura austera, responsável, preocupada com o sentimento do povo que os elegeu. Cumprimento os membros desta casa pelas primeiras medidas já esboçadas de economia e de transparência. Quando olho para trás, minha sensação é de que não se passaram apenas 30 dias desde a minha posse, mas estou certo de ter dado sinais fortes para esta mudança de cultura, para a nova era que juntos vamos iniciar. Nesses primeiros 30 dias, meu governo, acredito, deu sinais claros de que não vamos tolerar o desrespeito às leis e não haverá leniência com a ilegalidade. Nos primeiros dias de governo, determinei a implosão do esqueleto de um hotel à beira do Lago Paranoá, que era um dos maiores símbolos da ilegalidade consentida. Os primeiros grileiros
suspeitos estão presos. Outros estão sendo investigados, poderosos ou não. Não haverá impunidade. A situação dos compradores, que são vítimas, será analisada cuidadosamente e muitos deles serão contemplados nos projetos habitacionais que o governo vai desenvolver. E vão ter ainda, desde agora, o apoio da Defensoria Pública para cobrar dos grileiros o que lhes foi roubado. O combate à ilegalidade será o mesmo em todas as áreas da cidade. Nosso governo não fechará os olhos diante de nenhuma irregularidade. Eu quero dizer aos senhores e senhoras e ao povo do Distrito Federal que estou decidido a pagar o preço por esta decisão, até mesmo por eventuais incompreensões, porque são gestos concretos e carregados de simbolismo. É o início de uma mudança cultural profunda e de uma nova era para Brasília. Uma nova era de cumprimento das leis e da preservação desta cidade, que com 40 anos já era patrimônio cultural da humanidade, patrimônio do qual somos todos zeladores e responsáveis. Por isso, foi criada uma força-tarefa, envolvendo 6 secretarias de Estado e 4 autarquias, que combaterá sem trégua as ilegalidades. Também demos início, senhoras e senhores, neste primeiro mês de governo, a cumprir os compromissos assumidos com a sociedade. Foram inaugurados 3 postos de saúde 24 horas, no Recanto das Emas, no Núcleo Bandeirante e em São Sebastião. E tomadas todas as providências para que não ocorra falta de medicamentos nos hospitais. O governo já executa o projeto arquitetônico das primeiras vilas olímpicas. Lançamos a pedra fundamental do campus avançado da UNB no Gama e já disponibilizamos os recursos para a Universidade de Brasília. E estamos estudando, caso a caso, todos os compromissos para que eles sejam integralmente cumpridos. Na área de transportes, estamos fiscalizando severamente o transporte regular e exigindo das empresas de transportes públicos ônibus novos e seguros. E vamos começar com a bilhetagem eletrônica. Demos o prazo de 90 dias para que as empresas operadoras apresentem à cidade 500 novos ônibus. Não apresentados, publicaremos no mesmo dia edital de concorrência pública. Na área de segurança, o governo prepara a construção dos primeiros postos policiais integrados para melhorar os serviços e reduzir os índices de criminalidade. Na educação, senhor presidente, convocamos 1.255 professores concursados que esperavam há 4 anos e que substituirão os de contrato temporário. Encaminho, senhor presidente, cumprindo as determinações da lei orgânica, o plano de governo. E com a permissão de Vossa Excelência e dos senhores deputados, deixo por instantes o rigor desta mensagem para aceitar o desafio proposto por Vossa Excelência. Da maneira que Vossa Excelência propõe, o governo do Distrito Federal aceita e assume a responsabilidade da conclusão da sede definitiva do Poder Legislativo local. Repito, não tenho medo do novo, nem dos desafios. Conto com a colaboração dos senhores e das senhoras para fazermos juntos tudo o que for necessário para garantir a melhoria na qualidade de vida de todos os brasileiros. Muito obrigado.
após receber o plano de governo da mão do governador, agradeço a sua presença, governador José Roberto Arruda, que, num ato simpático, e por um gesto de amizade e apreço ao Poder Legislativo, fez questão de aqui comparecer, sinalizando um relacionamento respeitoso e harmônico que deseja para o Poder Executivo em relação a esta casa. Quero aproveitar, governador Arruda, e desejar ao senhor o maior sucesso possível e que o senhor possa ter certeza que o Poder Legislativo do Distrito Federal vai colaborar no que for possível para que a gente possa chegar à complementação de todos os itens do seu plano de governo e consigamos o êxito total nesse governo. Neste momento, suspendo a presente sessão por 5 minutos para a saída do senhor governador do Distrito Federal, após o que retornaremos aos trabalhos dessa sessão com um grande expediente. Pedindo aos senhores parlamentares, assessores, que tomem aqui os seus assentos, para que a gente possa iniciar o comunicado que já foi anunciado pelo presidente dessa casa, deputado Alírio Neto. E eu quero comunicar que a ideia inicial era abrir para o comunicado de líderes. Porém, a gente vai fazer, nesse momento, o comunicado de líderes, logo em seguida o comunicado de parlamentares. Eu convido os membros da mesa diretora a tomar também assento aqui nessa mesa. Deputado Brunelli, deputado Dr. Charles, deputado Aguinaldo Jesus, e peço ao deputado Aguinaldo Jesus que possa fazer, inclusive, a leitura do expediente que se encontra aqui na mesa, nesse momento. Então, eu vou pedir ao deputado Aguinaldo Jesus que faça a leitura do expediente que se encontra aqui sobre a mesa. Mensagem número 8 do excelentíssimo senhor presidente da Câmara Legislativa. Mensagem do senhor governador do Distrito Federal, que indica o nome do deputado Paulo Roriz como líder do governo do Distrito Federal. Eu estou saindo agora, com licença, saúde. Memorando número 13 de 2007, ao senhor presidente. Nos termos do inciso 3º do artigo 19 do Regimento Interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal, requeiro a Vossa Excelência a concessão de licença por motivo de saúde pelo prazo de 45 dias, conforme atestado médico em anexo. O autor, deputado Brunelli. Isso aqui. Memorando deputado Regufe, memorando número 13, comunico a Vossa Excelência o meu gabinete de desligamento do Bloco Parlamentar Independente a partir desta data, PBI. Ata da primeira sessão solene preparatória da 5ª legislatura destinada a dar posse aos deputados da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Questão de ordem, senhor presidente. Só um momentinho. Deixa só o secretário terminar a leitura e eu faço a questão de ordem. Ata da 2ª sessão solene destinada a dar posse ao governador e ao vice-governador do Distrito Federal.
Ata da segunda sessão preparatória destinada a eleger os membros da mesa diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal para o primeiro biênio da 5ª legislatura, a dar-lhes posse. Questão de ordem, deputado Ailton Gomes. Senhor presidente, peço dispensa da leitura das atas, dando por lida e aprovada. Perfeito. Acata a questão de ordem de Vossa Excelência e dou por lida e aprovada as referidas atas. Bem, não havendo mais expediente, Não há, senhor presidente, mais expediente sobre a mesa. ainda há mais ainda aí? Não há mais, né? Então, agradeço ao deputado, primeiro secretário dessa casa, deputado Agnaldo Jesus, e comunico que, pela ordem aqui de inscrição que a assessoria parlamentar aqui do plenário me passou, nós iniciaremos os comunicados pelos líderes dos blocos partidários, comunicando aí que o deputado Regufe se desligou do bloco parlamentar independente. Portanto, pela ordem de inscrição, o primeiro a falar seria o líder Rogério Ulisses, pelo bloco, como já citei anteriormente, parlamentar independente. Nós vamos acertar em torno de 5 minutos. 5 minutos para cada líder. Perfeito, lá de cima. Aqui do tribuna. O relógio está ali na frente de cada parlamentar, então, ao final de 5 minutos, iremos interromper o tempo. E depois do comunicado de líderes, os parlamentares que quiserem se inscrever, né, faça a inscrição aqui, junto à mesa, para que a gente possa, logo após todos os líderes falarem, a gente iniciar a falação de cada parlamentar. Só um momentinho. Isso aqui. Senhor presidente, deputado Paulo Tadeu, nosso primeiro secretário, deputado Agnaldo, nosso terceiro secretário, deputado Dr. Charles, demais deputados presentes, a imprensa em geral, demais convidados. O verbo começar traz em si uma gama de sentimentos e de desafios. Começar algo significa ter a coragem de romper com a inércia e com alguns paradigmas. Contribuir para a construção do novo, compreendendo e aprendendo com os erros e os acertos do passado. Começar é assumir o protagonismo do momento, é imprimir a sua marca, dizer a que veio, dar a sua contribuição. Dos 24 deputados distritais, 14 começam hoje a exercer efetivamente o papel de representantes legítimos do povo do Distrito Federal. Poderíamos aqui elencar uma série de motivos para tamanha renovação política, mas o fato concreto é que o povo não quer apenas rostos e nomes novos, espera uma postura diferente dos tais parlamentares. Na esfera federal, acompanhamos a implementação do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, apresentado pelo governo Lula. No plano local, percebemos um ousado choque de gestão implementado pelo governo Arruda. Cabe a nós, do Legislativo local, também contribuirmos para este novo momento político. Um pacote de mudanças estruturais que venham moralizar o dia a dia do Parlamento e melhorar a imagem desta casa junto à opinião pública. Deve ser o desafio de todos, novatos ou não. Temas como transparência, a redução de gastos, o controle da frequência dos servidores e parlamentares devem fazer parte das discussões que travaremos nos próximos meses. Todos esperam de nós uma mudança radical. O combate ao nepotismo, ao tráfico de influência e a tantas outras práticas que arranham a imagem dos políticos devem ser exterminadas. Construir um parlamento mais criativo, propositivo e útil para o Distrito Federal é o nosso grande desafio. Nesse sentido, apresento, conjuntamente com outros deputados, proposta de alteração do regimento interno desta Casa, visando normatizar e moralizar a frequência dos deputados distritais
às sessões ordinárias, fundamentais para o bom andamento dos trabalhos. Pretendo também ser um defensor do orçamento de educação, da luta pela melhoria salarial dos profissionais de educação, da defesa dos interesses da juventude, dos interesses da cidade de São Sebastião e das cidades mais carentes do Distrito Federal, bem como contribuir para a moralização desta casa. Por outro lado, é necessário que haja mais respeito por parte do Executivo. Não podemos, por exemplo, ter um orçamento meramente fictício. Precisamos que nossas emendas saiam do papel, pois elas representam as reais intenções do povo do Distrito Federal. Eu mesmo já apresentei mais de 30 indicações e gostaria de ver tais sugestões serem atendidas por ser de caráter emergencial. Temos a consciência das dificuldades por que passa o governo nesse início de mandato. Seremos colaboradores para buscarmos caminhos para a melhor qualidade de vida do nosso povo, mas jamais seremos subservientes. Este poder deve ser independente e fiscalizador. Acredito ser esse um novo tempo, onde as relações promíscuas existentes no Legislativo e no Executivo serão substituídas por relações programáticas, pontuais, contextualizadas no interesse público. Cito para finalizar um poeta dos anos 80, acredito que todos gostem, e que, como os poucos, retrata esse momento de início, que é o nosso companheiro Lulu Santos. Ele diz o seguinte: eu vejo um novo começo de era, de gente fina, elegante e sincera, com habilidade para dizer mais sim do que não. Que neste novo momento político, possamos deixar de lado as nossas vaidades, romper com as diferenças políticas e lutar pela melhoria da vida do nosso povo. Muito obrigado. Bem, nesse momento convido para falar em nome do Bloco Parlamentar Progressista Liberal, PRP, PR, PSL, o deputado Batista das Cooperativas. Vai apertar onde aqui? Esqueci. Aqui? Deputado, presidente, Obrigado. deputado Paulo Tadeu, em nome de quem eu cumprimento a todos os parlamentares desta casa. Boa tarde a todos e a todas. Sob a proteção do manto sagrado de Deus Todo-Poderoso, inicio minhas primeiras palavras nessa tribuna. Quero em especial parabenizar o eleitor do DF, que teve a sensatez, a coragem de renovar em mais de 50% essa casa. E é com muito orgulho que me apresento como parte dessa renovação. Quero agradecer a cada amigo, cada eleitor, cada componente da minha equipe, cada cooperado e cooperada, meus companheiros de partido, agradecer aos meus queridos irmãos, meus filhos, que estão aqui, Renato, Felipe, Vitória, Gabriel. Agradecer a dona Marina Batista Rosas, minha querida mãe, maravilhosa guerreira, que me ensinou o caminho da retidão, do trabalho, da obstinação, a quem eu devo tudo o que sou. Me permiti agradecer especialmente a duas cidades do DF. Cidades sofridas, esquecidas, maltratadas, mas, sobretudo, sobreviventes e erguidas com o suor, a dignidade, o sonho e a perseverança de homens e mulheres honrados que são Recanto das Emas e Santa Maria. Agradecer ao meu amigo Adalberto Monteiro,
presidente regional do meu partido, Partido Republicano Progressista, que esteve conosco desde o primeiro momento e nos acompanhará nessa missão. Enfim, agradecer a todos que acreditaram em um sonho quase impossível. E eu digo sonho, Jaqueline, porque era mesmo um sonho. Estar aqui, nessa tribuna hoje, ter a possibilidade de ter um título glorioso e ser chamado deputado Batista das Cooperativas, é um verdadeiro milagre. E como todo milagre, toda graça divina que se recebe, essa deve ser recebida com grande esperança no coração. No capítulo 12, versículo 48 de Lucas, está escrito: a quem muito foi dado, muito será exigido. A quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Com isso, senhor presidente, quero dizer que sei exatamente o tamanho do compromisso social que representa o nosso mandato. Sei do tamanho da nossa responsabilidade e já posso, inclusive, ter a noção do tamanho do nosso poder. Poder este que nos foi concedido pela vontade popular e que, por isso mesmo, precisa ser bem usado. Essa mesma sabedoria popular que elege criou uma parábola onde compara o poder a um grande rio. E um grande rio, enquanto se mantém dentro dos seus limites, é ao mesmo tempo bonito e útil. Mas quando transborda, se torna impetuoso demais para ser mantido sob controle, levando tudo que vem do seu caminho e trazendo destruição, desolação e sofrimento. Estou convencido que essa não é a verdadeira natureza do rio. E espero em Deus que nunca percamos a noção da verdadeira natureza do poder. Nessa tribuna, Paulo Tudeta. Deputado, os 5 minutos se encerrou, então eu irei conceder a Vossa Excelência mais 1 minuto. Só um momento. Nessa tribuna, eu quero me permitir falar de saúde, de educação, de segurança, quero falar de vida. Mas é quase impossível debatermos esses temas sem falar de endereço próprio, sem falar de moradia digna. Esse nosso mandato tem um compromisso com cada habitante do DF, que precisa de um lugar para morar. E precisamos, em nome desse compromisso, estabelecer políticas habitacionais objetivas, voltadas para todos os segmentos de renda. Temos uma obrigação de vida, que é promovermos o uso do solo no DF, com muita responsabilidade, sem perder de vista a função social da terra e sua sustentabilidade. Não há espaço para ocupação desordenada. Eu quero me permitir, num segundo momento, concluir a nossa fala. Muito obrigado, senhor presidente. Pois não, deputado. Ouvindo nesse momento o deputado Chico Leite, pelo Partido dos Trabalhadores. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não, deputado Agnaldo Jesus. Senhor presidente, eu queria fazer só um comunicado aos 9 parlamentares desta casa da minha desfiliação do novo partido PR, na qual estaria eu, o deputado Wilson Lima, o ex-deputado Zé Edmar e o ex-deputado Jorge Pinheiro. Não pela prática de hoje ter um novo presidente, que é o Geoffran Frejá, que é muito meu amigo, companheiro, um parlamentar exemplar do Distrito Federal, mas pelo modo do que as coisas foram tratadas. Eu acho que o presidente nacional deveria ter mais respeito
para com os parlamentares de Brasília, deveria comunicar essa decisão, e isso eu tive conhecimento pelos jornais. Então, se assim somos tratados no novo partido, deputado Wilson Lima, eu apresentei a minha desfiliação e vou permanecer sem partido durante algum tempo. Esse é o comunicado, senhor presidente, que eu gostaria de fazer. Obrigado. Bem, convido nesse momento o deputado Pedro Passos para falar como líder do PMDB. 5 minutos, Vossa Excelência dispõe desse momento, deputado. O relógio está ali à sua frente. O deputado Chico Leite pediu para falar mais no final. Quer falar antes? Ele pediu para falar. Não? Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, autoridades e convidados aqui presentes, saúdo a todos em nome do meu partido, o PMDB, que tenho a honra e o orgulho de liderar neste parlamento. Senhoras e senhores, esta é a sessão solene que marca a abertura dos trabalhos legislativos e dá início à 5ª legislatura. Atrai para si os olhares de todos os cidadãos do Distrito Federal, de uma forma jamais vivida por esta Casa de Leis nos seus 16 anos de existência. Recai sobre nossos ombros, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, a responsabilidade de representar aqui, neste parlamento, um eleitor cidadão, de um senso crítico e uma consciência política cada vez mais forte e mais organizado. Vai esperar um pouquinho. Vai falar os líderes depois. Aqui no Distrito Federal, mais do que em qualquer outro estado da federação, tem-se a certeza de que o parágrafo único, artigo 1º de nossa Constituição diz: todo o poder emana do povo, é prerrogativa e instrumento inegociável dos eleitores cidadãos. Como também é a proposição pétrea sobre a qual se assenta o regime democrático, que também se extrai do mesmo parágrafo que reza: em seu nome será exercido. Vem daí a força do povo, o dono de fato das cadeiras que aqui, neste parlamento, ocupamos por sua vontade e em seu nome. E se hoje aqui estamos, não pode faltar a consciência de que somos apenas e tão somente inquilinos desta casa, cujo único dono é ele, o povo. Por esta razão, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, recai sobre os nossos ombros a responsabilidade de não desapontar o povo que nos elegeu, a função de inquilinos em sua própria casa. Cuidar bem desta casa é cuidar bem do dono dela, o povo. Digo isso, senhor presidente, pelas inadiáveis expectativas de mudanças que o povo exige e deseja que sejam feitas em seu nome e que nos cabe obedecê-lo. A renovação de mais da metade das cadeiras desta casa é sinal claro dos ventos de mudanças desejados por todos os cidadãos e que sopram sobre este parlamento. Por isso mesmo, não nos cabe e não podemos desapontá-los e trair a sua confiança em seu clamor por mudanças. O recado foi nos dado. Cobram de nós, exigem de nós, todos, que temos o dever e a missão de exercer em seu nome o poder de legislar, que o façamos. Exigem e cobram de nós a virtude da transparência, da ética pública e do decoro no exercício de sua representação. Não há mais lugar para o adiamento das decisões necessárias, que colocarão fim nas distorções e práticas impróprias que ao longo dos tempos tenham sido incorporadas ao exercício da função parlamentar. Nem nos cabe aqui discutir o porquê não se o fez antes. O importante é que o façamos agora, já. O povo assim o exige. Os discursos moralizadores, batizados de agenda ética, estão a encher os meios de comunicação diariamente. Isso faz crer que os propósitos são verdadeiros. É hora, então, de fazer da palavra a ação. Mas, senhor presidente, é dever desta casa promover uma discussão aberta sobre o tema e, pela importância e relevância, se virá para corrigir desvios identificados e revelar, de forma transparente, que a forma que se gasta o dinheiro do povo no exercício de sua representação popular. Para tanto, é imperioso que o tema seja tratado com absoluta transparência, com responsabilidade, com serenidade. Não pode esse parlamento agir sob coação e ridicularização pública.
Somente os cínicos e os irresponsáveis, mais preocupados em fazer jogo de cena e na busca dos holofotes para o espetáculo de jogar fumaça nos olhos da opinião pública, em busca de um brilho fugaz, podem achar que atacar esta casa, insinuando que a maioria aqui conduzida, alguns pela 4ª vez, pela vontade do povo, tem um único propósito, a busca de vantagens pessoais, alheias ao interesse do povo que os elegeu. Os que assim agem não conseguem esconder o propósito mesquinho ao achar que, desse modo, estarão delimitando o divisor de águas a separar éticos de antiéticos, honestos e comprometidos com o povo, com desonestos e comprometidos tão somente com seus interesses próprios. Esta casa, senhor presidente, que já deu lições de transparência pública, que serviu de exemplo. Bem, então, assim como fiz com o deputado Batista das cooperativas, concederei a Vossa Excelência mais 1 minuto para concluir o seu pronunciamento. Por isso, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, essa casa não pode, não merece, não aceita ser transformada em alvo sistemático daqueles que, a pretexto de evocarem a si a condição de arautos da moralidade, não conseguem ver nas imperfeições a corrigir a lição maior que nos dá a democracia, que é a busca pelo aperfeiçoamento das representações populares, que se quebra a ruptura. Não aceito, senhor presidente, e tenho certeza que os demais membros dessa casa, alguns, repito, já em seu 2º, 3º, 4º, até 5º mandato, a pecha de uso do mandato popular para facilitar a apropriação do público em privado. Senhor presidente, sou líder do PMDB neste parlamento. Nenhum outro partido na história recente da redemocratização do país significou tanto para o povo nos momentos mais difíceis, em que estiveram em jogo as liberdades individuais. O PMDB, por isso mesmo, o Partido do Povo Brasileiro, a votação maciça que nos foi dada nas últimas eleições revela a estreita relação do povo com o ideário de defesa da democracia, dos direitos e vanguarda das lutas populares. Temos uma história rica e gloriosa em favor da democracia. É, senhor presidente, em nome do ideário do PMDB que proponho aqui a discussão desta agenda ética. A contribuição do meu partido e da proposição de projetos de leis e emendas à lei orgânica já protocoladas nessa casa. Tempo, senhor parlamentar. Aguardo, senhor presidente. Um minutinho, por gentileza, só para concluir. Aguardar a leitura em plenário desta casa. Por fim, senhor presidente, e deste modo, fortalecer o sentimento de respeito que essa casa deve merecer de todos os cidadãos, cujo a razão é produzir leis em sintonia com a vontade popular, fiscalizar o executivo e cuja existência é garantida pela soberania e a vontade do povo. Gostaria, por último, senhor presidente, apenas de pedir a Vossa Excelência, em nome da presidência, que encaminhe ao executivo, ao excelentíssimo senhor governador José Arruda, ofício solicitando o cumprimento do decreto legislativo aprovado aqui no final do ano passado. A gente vê com bons olhos a intenção do governador eleito em moralizar a máquina pública, em reduzir gastos, e todos nós sabemos que um dos maiores escoadores de dinheiro público é esse famigerado contrato com a Interpa, que escoa dinheiro público de forma fraudulenta, de forma duvidosa, e esta casa pôs fim neste contrato famigerado, feito sem licitação, ao apagar das luzes, e precisa, essa casa, para ser respeitada, precisa se fazer respeitar, senhor presidente. Eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência providências no sentido de oficiar ao governador eleito que tome providências no sentido de fazer cumprir. Bem, Vossa Excelência, de qualquer maneira, a gente só quer comunicar que hoje está circulando aí uma proposta, inclusive, de CPI para essa questão, né? Está protocolado, inclusive. De qualquer maneira, a gente vai sim encaminhar, à medida que chegar à mesa diretora essa solicitação, a mesa diretora encaminhará ao governador do Distrito Federal essa sua solicitação. Convido nesse momento o deputado Milton Barbosa, pelo Bloco Social Trabalhista, PSDB, PTB, para fazer uso da palavra. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, eu não serei interrompido pelo deputado Paulo Tadeu,
vou ser muito breve, como sempre o fiz na minha vida, por onde passei, principalmente no Executivo. Aproveitando a esteira aqui dos colegas, eu gostaria de dizer que estou me perfilhando ao projeto maior concebido durante a eleição da mesa diretora. Estou ansioso, e eu ouvia hoje a transmissão da posse do Congresso Nacional, estou ansioso para que essas medidas sejam votadas. Porque fiquei muito contente em ver, constatar e ouvir que a casa aqui está num patamar de aceitação muito maior do que o restante do Brasil. E é por isso, senhor presidente, que a minha ansiedade aumenta a cada dia para ver essas medidas efetivadas. Eu acho que, durante a discussão da eleição da mesa diretora, todos nós concordamos que as medidas haverão de vir e vir rápido. Diziam que a pauta está obstruída por projetos e mais projetos. Eu acho que a atividade que nós vamos desenvolver aqui para melhorar a imagem da casa não deve ficar submetida à pauta, não. A pauta há de ser criada, há de ser construída para essas medidas. Queria aproveitar também, que não o fiz na oportunidade da posse, agradecer aos 24.478 eleitores do Distrito Federal que confiaram a mim o exercício do mandato e que eu o exercitarei para ajudar a população. Porque só isso vale. Você exercitar o mandato em benefício do eleitor. Todos nós devemos nos pautar assim. Para outro contexto, eu não me prestaria a estar aqui. Muito obrigado a todos e espero aprender muito aqui. Agora, sou inquieto nas coisas que eu gosto de fazer, ou gostaria de fazer. Nada deve pautar as medidas que nós vamos adotar aqui, a não ser a vontade de modificar. Muito obrigado mais uma vez. Bem, nesse momento, peço ao deputado Dr. Charles que faça a leitura do expediente que se encontra aqui na mesa. Da liderança do Partido da Frente Liberal para a mesa diretora. Comunicamos, consoante preceitua o artigo 31, parágrafo 1º do regimento interno dessa Casa Legislativa, que o deputado Leonardo Prudente exercerá a liderança do Partido da Frente Liberal e o deputado Hadi Massu a vice-liderança. Bem, feito o comunicado, convido nesse momento para fazer uso da palavra, em nome do Partido da Frente Liberal, o deputado Hadi. Deputado Chico Leite, Vossa Excelência já está preparado para fazer uso da palavra? Logo após aí. 5 minutos. Boa noite a todos. Senhor presidente, senhoras, senhores deputados, autoridades e jornalistas aqui presentes. No dia 4 de janeiro de 2007, tomei posse como deputado distrital, representante do povo do Distrito Federal, pelo voto de 9.408 eleitores que depositaram nas urnas as suas esperanças no meu trabalho em benefício da sociedade. Naquele dia, prometi cumprir a lei orgânica do Distrito Federal, a Constituição da República do meu país e as leis que regem o ordenamento jurídico do Estado de Direito. Hoje, neste plenário, no primeiro dia de trabalho da 5ª legislatura desta Casa de Leis, incumbe-me solenemente reafirmar a promessa feita há 29 dias atrás. E mais que isso, eu quero jurar cumprir a lei orgânica do Distrito Federal, a Constituição da República do meu país e as leis que regem o ordenamento democrático do Estado de Direito. E se assim eu faço, não é porque deixaria de cumprir minha promessa,
mas porque desejo reafirmá-la pelo meu juramento. Não é porque nas raízes históricas do Reino de Portugal e na primeira Constituição brasileira, logo após a proclamação da independência, os nossos constituintes preferiram manter a tradição lusitana da promessa a inovar com o compromisso do juramento. Termo mais usado pelos anglo-saxônicos por representar um compromisso inalienável e irretratável, que envolve a própria honra e a firmeza de manter a palavra empenhada, o juramento, compromisso superior sob o testemunho do Criador. Enquanto a promessa está mais próxima do ser humano, de suas falhas e tropeços, daquilo que já em Portugal era visto com desconfiança. O prometido só era cumprido dentro das circunstâncias do momento. Por isso reafirmo, mais do que prometer, eu juro. Juro solenemente neste plenário, perante meus pares, perante o povo aqui presente, os servidores dessa casa, a imprensa e todos os que estão me vendo e ouvindo através da mídia eletrônica. E assim eu faço, devo começar jurando pela lei orgânica, a lei maior do Distrito Federal, que garante o direito e estabelece os deveres de cada um de nós, cidadãos, dessa unidade da federação e que avança no ordenamento dos poderes, executivo e legislativo. Todos nós temos o dever de conhecê-la e todos deveríamos ter um exemplar desse contrato social em nossos bolsos e bolsas. Em nome dessa lei orgânica, gostaria de, num período maior, como o tempo hoje é muito curto, me dirigir aos senhores deputados, mostrando a vocês, em relação à minha posição da nova sede da nossa Câmara Legislativa, onde houve já questionamento por parte da imprensa de que eu queria mudar a Câmara de local. Não é bem isso. Na lei orgânica inicial, no seu artigo 33, consta que nós temos uma área destinada à Câmara Legislativa, que não é aonde ela está sendo executada. E isso poderia trazer graves transtornos para nós, que ainda vamos gastar 60 milhões de reais numa obra que pode vir a sofrer um embargo do IPHAN. Então eu gostaria de manter o meu juramento em defender a lei orgânica e gostaria de ter a oportunidade de mostrar a vocês uma visão que eu tenho. Sei que vem contrário inicialmente ao que muitos acham. Vejam, vocês já imaginaram na Câmara Legislativa, naquele local, num dia de manifesto, num dia de carreata, o tumulto que iria ocasionar naquela região? Muito constrangedor, porque aquela região, ela é do Executivo, é uma região de tribunais, ela não foi destinada à Câmara Legislativa. E os 60 milhões que nós precisávamos para fazer a nova sede da Câmara Legislativa, poderíamos fazer com muito menos dinheiro na área a nós destinada, pela lei orgânica, que fica poucos metros abaixo de onde ela está. Uma área de 60 mil metros, que a gente poderia fazer até uma obra, por que não, de Oscar Niemeyer, que aos seus 99 anos, poderia brindar Brasília com seu projeto maravilhoso. Qual cidade que não gostaria de ter um novo projeto de Oscar Niemeyer? Faríamos isso com menos dinheiro do que gastaríamos para concluir aquela outra obra. Por quê? Exatamente devido aos estacionamentos subterrâneos, foi o que encareceu. Então lá nós temos 60 mil metros, não necessitaria, presidente, de uns estacionamentos subterrâneos. Poderíamos fazer uma Câmara Legislativa muito boa. Bem, seu tempo encerrou, eu concederei a Vossa Excelência mais um minuto, para que Vossa Excelência possa concluir a sua intervenção. Pois não. Eu gostaria, nesse minuto, muito rapidamente, falar que o meu posicionamento, a minha ideia, é, no momento, não nos preocuparmos com arranjar 60 milhões para investir numa obra que pode ser embargada pelo IPHAN. Vamos ficar aqui mesmo, até o momento adequado, e por que não gastar menos dinheiro no espaço que já nos pertence, no espaço destinado pela gente? Então, gostaria depois de ter uma oportunidade para isso. Agradeço a todos, em nome do PFL, em nome de mim, e muito obrigado, fico com Deus, e que Deus me ilumine e que me faça levar, dentro dessa casa, realmente uma ideia de quem quer renovar, prometer, melhorar. O que eu puder, contem comigo. Muito obrigado, boa noite a todos. Bem, como hoje é uma sessão, eu diria, comemorativa, de abertura dos trabalhos, a gente, é claro, as palmas são bem-vindas, porque cria esse ambiente bom, enfim.
Mas é importante dizer que, do ponto de vista regimental, né, as palmas, depois, a partir da próxima semana, já é bom evitá-las, né, aqui no plenário. Então vamos lá, deputado Chico Leite, 5 minutos pela liderança do PT. Presidente, colegas, servidores e servidoras, senhores e senhoras da imprensa. Imaginamos, acredito, todos nós, que o governador, em atitude inédita, cumprindo a carta, também ficasse aqui para ouvir de nós, deputado Paulo Roriz, uma avaliação desses primeiros dias de governo. Não ficou. Mas tem aqui, no novo deputado Paulo Roriz, um líder de estatura capaz para o debate e, por certo, para transmitir efetivamente aquelas ponderações feitas pelos colegas que vou, nesse momento, ousar trabalhá-las. Nós começamos uma nova legislatura. E nós vimos, de parte do governo, abertura ao diálogo. Vimos, de parte dos parlamentares, muita inclinação para o que os colegas que me antecederam chamaram de agenda ética, o que é muito positivo. Né? Só se faz bem feito quando se faz coletivamente. Mas é preciso que nós não nos esqueçamos de alguns princípios que nos regem a todos nós. Acima de siglas ou de nomes, no patamar, presidente, de causas e ideias. Primeiro, é preciso que sejamos, e nós do Partido dos Trabalhadores continuaremos a ser, intransigentes na independência dessa casa. Cobraremos a obediência às normas do processo legislativo. Cobraremos a autonomia financeira dos órgãos do Poder Legislativo, inclusive a gestão de seus orçamentos, que é fundamental. Essa independência significa a independência do poder, inclusive lembrando aqueles que ainda defendem o tratamento de Estado para quem tem atribuições dúplices de estados e municípios, que há pareceres de juristas, entre eles o presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal, fazendo alusão à emenda 29, que diz que os tributos referentes, em relação aos tributos referentes ao Estado, a receita que se deve ter em conta é a do Estado. Aquelas do município, as do município. Perfazendo, então, 3,6% e chegando à média de 4,5%. É o que se ordena na emenda 29 para a saúde. Pois bem, sem efetivamente recursos para cumprir o nosso mistério, fácil falar de gasto, de corte de gasto. Difícil é refletir sobre a racionalização dos gastos. Poucos reais podem ser dispêndio a cobrar-se indenização. Agora, se precisar de milhões para salvar vidas, ainda será pouco. A execução das emendas parlamentares apresentadas aos orçamentos anuais, deputado Paulo Roriz. O orçamento tem sido apenas uma peça de ficção. Nós temos sido cobrados, efetivamente, todos, independentemente dos partidos, e aqueles que se perfilham no ideário do governo, para esse ou aquele governo que não compreende o papel de defesa popular, de representação,
mas apenas de submissão, são atendidos e outros não. É preciso urgentemente que fixemos um limite a isso. Que possamos fixar um mínimo para obrigar a efetiva execução orçamentária. Também, senhor presidente, é preciso que cobremos um aumento dos recursos públicos destinados às políticas de educação, de saúde e de assistência social. Tenho preocupado especialmente... Senhor deputado, seu tempo se esgotou, mas como eu já procedi com os deputados anteriormente, daria a Vossa Excelência mais 1 minuto para a conclusão de sua intervenção. Muito obrigado, presidente. Bom, tem me preocupado especialmente, senhor presidente, o cumprimento da emenda constitucional número 29, a que já me referi, de 2000, que estabelece os limites mínimos para o financiamento das ações de serviço público de saúde. Ora, no orçamento de 2007 estão destinados cerca de 1,83 bilhão para aplicações e ações de serviço público de saúde, incluídos aqueles desse fundo, do chamado FEPEX. Nós queremos, presidente, não apenas cobrar isso, mas queremos que da receita líquida do arrecadado no Distrito Federal se possa aplicar os 25% constitucionais, fora o que vem do Fundo Constitucional, o que já significará, presidente, um aumento de 26%, ou seja, Senhor presidente, senhor deputado, eu queria pedir a Vossa Excelência que pudesse concluir, até para a gente manter aqui a ordem, né, dos trabalhos. Vou concluir agora, presidente, conclua. Com a paciência de Vossa Excelência. Por último, com a paciência dos colegas, é preciso que se atualize a legislação distrital na área de transporte e de saneamento. Nós estamos esperando esses planos diretores há quantos anos? Vemos os ônibus apreendidos, as cobranças, nunca houve licitação na cidade a respeito, mas não vem plano diretor. Nós não temos isso. Bom, por fim, deputado Paulo Roriz, é certo que nós alcançamos as 8 assinaturas para as 2 CPIs que propusemos ainda no início dessa legislatura. Mas, para além disso, dessa investigação que é conjunta, Vossa Excelência pode ter certo, e o governo pode ter certo, que se a oposição não merece adjetivos, porque se faz no plano das ideias, no plano ideológico. Com certeza absoluta também, deputado. Ela pode construir quando apresenta alternativas, quando debate correções, quando se coloca a serviço da cidade, e é isso que nós faremos. Muito obrigado a todos. Pois não. Bem, convido nesse momento o líder do governo dessa casa, deputado Paulo Roriz, para fazer uso da palavra. Está escrito. Só um momento. É bom que se diga o seguinte: já havia aqui uma lista de inscrições que a presidência procurou, inclusive, segui-la. Após a intervenção do último líder inscrito inicialmente, nós iremos passar à intervenção dos parlamentares. Está escrito o deputado Regufe, está escrito o deputado Ailton Gomes, deputado Berinaldo. E aí, bem, deputado Benício Tavares, deputado Cabo Patrício, Cristiano Araújo, Jaqueline Roriz, o Rádio também tinha se inscrito aqui. Enfim, de qualquer maneira, nós vamos seguir a ordem de inscrição. O deputado Érico está se inscrevendo aqui agora também. Então, quem quiser se inscrever, é só comunicar aqui à mesa. Boa tarde, boa noite a todos, senhor presidente, senhores e senhoras deputadas, imprensa. Eu quero, meu caro amigo, deputado, nobre deputado Chico Leite, dizer que a vontade do governador Arruda certamente seria permanecer na casa.
mas pelos seus afazeres, você pode ter certeza que ele voltará a esta casa todas as vezes que for chamado. Eu quero dizer a você que eu sou o maior interessado para que ele possa vir esclarecer a todos nós os planos e as realizações do seu governo. De maneira que eu quero dizer a você que você sabe como é que funciona muito bem a máquina e ele precisa estar na frente para que possamos mudar a imagem do Distrito Federal. Senhor presidente, senhores e senhoras deputados, é com muita alegria que subo a esta tribuna. No início dos nossos trabalhos legislativos, e espero que sejam marcados pela transparência, pelo respeito entre os pares e os poderes, e sejam frutíferos para o povo do Distrito Federal. Depois de 4 anos, onde a imagem de todos os legislativos foram arranhadas por uma série de escândalos e corrupções, e na maioria das vezes com a absolvição dos envolvidos, é nossa obrigação dar uma resposta ao povo do Distrito Federal. Essa resposta tem que ser com muito trabalho, calcado no mais absoluto respeito aos princípios da ética e da moral. Medidas que busquem o resgate da imagem deste parlamento terão apoio restrito deste parlamentar e, com certeza, do governo do Distrito Federal. É também com muita alegria e satisfação que venho aqui por ter sido escolhido no meu primeiro ano, no meu primeiro mandato, líder do governo do Distrito Federal na Câmara Legislativa. Quero agradecer de coração ao governador Arruda a confiança em mim depositada e dizer que o trabalho e dedicação não faltarão por minha parte e deste parlamentar. Gostaria de dizer aos nobres deputados, à imprensa, aos amigos, de dizer aos nobres pares que a base do parlamento é o diálogo, é a conversa. E será a conversa e será o diálogo o instrumento utilizado por esta liderança, respeitando todas as ideias, em busca de uma solução para os problemas de nossa sociedade. Pois vivemos em uma democracia, e na democracia é o povo que detém o poder, soberano sobre o legislativo e o executivo. Não iremos fazer nada de forma assodada. Iremos trabalhar de forma responsável e transparente, buscando sempre o melhor para esta casa, o melhor para o governo do Distrito Federal e principalmente para a sociedade de Brasília e do Distrito Federal. Estamos no início de uma legislatura e no início de um governo que eleito no primeiro turno tem a confiança e esperança de que estamos entrando em novo tempo. Tempo de responsabilidades, no gasto de dinheiro público, do enxugamento da máquina administrativa, da máquina pública, para que se possam haver mais investimento e também na transparência dos atos dos nossos governantes. Temos o compromisso do governador Arruda, de que a relação entre o executivo e o legislativo será dentro do mais alto respeito, respeitando a independência dos poderes, respeitando as posições de cada partido, de cada parlamentar. E as decisões por esta casa tomada serão plenamente respeitadas pelo governo do Distrito Federal. Podemos fazer história no Distrito Federal, trabalhando para acabar. Deputado, o seu tempo está terminado, mas darei a Vossa Excelência mais 1 minuto para que Vossa Excelência possa concluir sua intervenção. Podemos fazer história no Distrito Federal, trabalhando para acabar com as críticas infundadas que a nossa cidade recebe daqueles que não moram aqui.
que insistem em denegrir a imagem da nossa Brasília e dos nossos habitantes.